Boa noite a todos os amigos e amigas do Facebook. Mais uma vez aqui estou, do YouTube também, do Zap, do Telegram e do Instagram. E a partir de hoje eu vou fazer com vocês um estudo diferente, que acredito que serão de 5 a 10 dias ou mais. A não ser que eu resolva modificar, mas eu acredito que, até por intuição e necessidade mais própria do meu ser, eu acredito que eu continue nesse livro. E o livro que a gente vai começar a estudar hoje é um livro espírita, chamado O Livro dos Espíritos, primeiro livro espírita codificado por Allan Kardec. E a tradução é do estudioso do Espiritismo, Salvador Gentili. E o livro dos Espíritos, primeiro capítulo, que é o livro primeiro, As Causas Primeiras, capítulo primeiro, que é Deus. Aí tem os tópicos: Deus e o infinito, provas da existência de Deus, atributos da divindade e panteísmo. Vamos começar com Deus e o infinito. Quando eu disser um ou dois, significa dizer que é a pergunta que Allan Kardec faz ao Espírito Superior. Quando eu não disser nenhum número, significa dizer que é a resposta que o Espírito dá segundo a pergunta do próprio Allan Kardec. Número 1. Que é Deus? Deus é a inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas. Para a gente explicar, Kardec quis saber o que é Deus. O Espírito disse: é a inteligência suprema, ou seja, é a inteligência que supera tudo, causa primeiro de todas as coisas, ou seja, Deus sempre existiu de todo o sempre, totalmente atemporal. 2. Que se deve entender por infinito? O que não tem começo nem fim, o desconhecido. Tudo que é desconhecido é infinito. O Espírito Superior diz que enquanto desconhecemos algo, o próprio fato da gente desconhecer algo significa dizer que para a gente tornar-se-á ou se torna infinito, porque a gente desconhece. Momentaneamente a gente desconhece, logo a gente tem por infinito. E o próprio Espírito diz: não tem de começo nem fim. Ou seja, não se sabe nem como começou e nem como irá se finalizar. 3. Poder-se-ia dizer que Deus é infinito? Vou repetir a pergunta. 3. Poder-se-ia dizer que Deus é infinito? Definição incompleta. Pobreza da linguagem dos homens, que é insuficiente para definir as coisas que estão acima da sua inteligência. Ou seja, segundo o Espírito Superior, nós ainda seres humanos encarnados, que estamos no finalzinho de provas e expiações, já estamos chegando ao mundo da regeneração. Na época de Kardec ainda se encontrava de provas e expiações, embora que algumas pessoas entendem que o mundo da regeneração começou a partir da vinda do Cristo aqui à Terra. Eu não sei, eu tenho minha dúvida ainda. Mas quando o Espírito diz que é definição incompleta e pobreza da linguagem dos homens, significa dizer que nós, seres humanos, não temos uma completitude, não temos uma linguagem que abranja tudo a respeito de Deus. Sempre irá nos faltar algo para que nós definamos ou conceituemos ou possamos conceituar pelo que é Deus ou pelo que seja Deus. Sempre será uma definição incompleta. E aqui tem uma nota de rodapé do próprio Allan Kardec. Deus é infinito em suas perfeições, mas o infinito é uma abstração. Dizer que Deus é infinito é tomar o atributo pela própria coisa e definir uma coisa que não é conhecida por uma coisa que não é mais. Ou seja, Kardec
Estudar Kardec é complexo, porque Kardec, muito inteligente, pedagogo, ou seja, a gente abstrai, a gente faz todo um sistema filosófico para que nós possamos entender Deus. Entretanto, como o próprio Kardec disse, a gente só consegue pegar um atributo só ou alguns atributos. Por quê? Porque ainda não temos linguagem suficiente que satisfaça a definição por completo do que seja Deus ou de que é Deus. 4. Onde se pode encontrar a prova da existência de Deus? Num axioma que aplicais às vossas ciências. Não há efeito sem causa. Procurai a causa de tudo, o que não é obra do homem. Eu vou repetir a resposta, vou repetir a pergunta, número 4, e logo após a resposta do Espírito Superior. 4. Onde se pode encontrar a prova da existência de Deus? Num axioma que aplicais às vossas ciências. Não há efeito sem causa. Procurai a causa de tudo que não é obra do homem, e vossa razão vos responderá. Eu creio que aqui já está autoexplicativo, mas a gente propôs esse estudo, então iremos continuar. Tudo que é obra da natureza, tudo que é inerente à natureza, algo a fez, algo a construiu e algo a está evidenciando. E esse algo é uma potência ao máximo, que a gente não tem nem como mensurar. E que potência será essa? Que força será essa? Deus. Deus é que é a causa de tudo. E o efeito é a própria obra de Deus. Seja a existência, seja a existência da própria natureza em si, seja a nossa inerente existência. Tudo é efeito. E a causa é Deus. Deus é quem originou a tudo, a todos nós. E o rodapé de Allan Kardec. Para crer em Deus, basta lançar os olhos sobre as obras da criação. O universo existe. Ele tem, pois, uma causa. Duvidar da existência de Deus seria negar que todo efeito tem uma causa. E adiantar que o nada pôde fazer alguma coisa. Bem, já falamos sobre isso. Se tudo na natureza existe, desde a natureza macro, que são as naturezas macro? O que é a natureza macro? Os rios, a natureza macro. É tudo que a gente possa ver. O céu em si, as nuvens, tudo. As estrelas, os rios, os mares, as planícies, as lagoas, os riachos, as praias, os animais domésticos, os animais equíneos, os animais selvagens, os animais que voam, as árvores, as plantas, os alimentos que são gerados da terra, os alimentos que são gerados da terra, e a principal obra de Deus, qual é? E que está sendo evidenciada a cada momento. Nós, seres humanos. Então, nós somos obra dessa grande causa que é Deus. 5. Pergunta número 5. Que consequência se pode tirar do sentimento intuitivo que todos os homens carregam em si mesmos da existência de Deus? Que Deus existe. Porque de onde lhe viria esse sentimento se ele não repousasse sobre nada? É ainda uma consequência do princípio de que não há efeito sem causa. Por mais que algumas pessoas às vezes não queiram dizer que não acreditam em Deus, ou se acreditam, não dizem, é um direito delas, mas algo intuitivo existe nelas, como existe em cada um de nós, seres humanos.
Se voltarmos os tempos antigos, quando a gente era semelhante aos macacos, e depois, salvo engano, antes de existir o próprio ser humano, parece que era ou Australopithecus ou Neandertal, um dos dois, eu estou em dúvida, nós já tínhamos, a partir de um desses dois, o sentimento intuitivo da presença de algo maior. E assim foi se estruturando, até chegar ao politeísmo, tudo, e até chegar ao monoteísmo. E por fim, o monoteísmo que tem das religiões cristãs. E essa relação intuitiva que existe em cada um de nós, que marca a presença de Deus. 6. O sentimento íntimo que temos em nós mesmos da existência de Deus não seria o fato da educação. Número 6. O sentimento íntimo que temos em nós mesmos da existência de Deus não seria o fato da educação e o produto de ideias adquiridas? Se assim fosse, por que os vossos selvagens teriam esse sentimento? Foi o que acabei de dizer. Aqui a palavra selvagens substituamos por pessoas bem lá atrás, no início dos tempos, que mal teria saído da própria razão em si. E com isso, elas tinham, ou teriam, ou tiveram o aspecto intuitivo da presença de algo maior. E esse algo maior é o próprio Deus. E tem uma nota de rodapé do Allan Kardec. Se o sentimento da existência de um ser supremo não fosse senão o produto de um ensino, ele não seria universal e não existiria, como as noções de ciência sendo naqueles que teriam podido receber esse ensino. É autoexplicativo, não precisamos nem falar, que é autoexplicativo. Número 7. Poder-se-ia encontrar a causa primeira da formação das coisas nas propriedades íntimas da matéria? Mas então, qual seria a causa dessas propriedades? É preciso sempre uma causa primeira. Ou seja, Allan Kardec, como pedagogo, como estudioso intelectual que era, ele continua a insistir. Se uma causa primeira poderia surgir de uma matéria primeira. Aí o Espírito diz, mas o que deu origem a essa matéria primeira? Só pode ter sido, ou melhor, foi sido, com certeza, aí eu posso dizer, assim com certeza, Deus que dá origem a essa causa primeira. E outras causas primeiras que vão surgindo, até mesmo o surgimento do homem, nós seres humanos, a cada momento. E aqui tem uma nota de rodapé. Atribuir a formação primeira das coisas às causas íntimas da matéria seria tomar o efeito pela causa, porque essas propriedades são, elas mesmas, um efeito que deve ter uma causa. É o que acabamos de estudar. Todas as matérias existentes, e são matérias que a gente nem pensa que são matérias, mas são matérias reais mesmo, elas são causas de Deus. Deus as fez e as continua elaborando no dia a dia. 8. Que pensar da opinião que atribui a formação primeira a uma combinação fortuita da matéria, de outro modo dita, ao acaso? O Espírito diz. Outro absurdo. Que homem de bom senso pode olhar o acaso? Ou melhor, que homem de bom senso pode olhar o acaso como ser inteligente? E depois, que é o acaso? Nada. O Espírito diz que é um absurdo a gente pensar que houve uma combinação fortuita de elementos materiais para que surgissem outros materiais. E faz sentido. Só algo imaterial, com a maior potência que é Deus, poderia e faz com que surjam
Todas as matérias, até as matérias quintessenciadas, os fluidos e todos os componentes do universo que a gente vê e não vê, até a chegada de nós mesmos, é que tem origem através da presença marcante de Deus, que os elabora constantemente. 9. Onde se vê na causa primeira uma inteligência suprema e superior a todas, vou repetir. 9. Onde se vê na causa primeira uma inteligência suprema e superior a todas as inteligências? O Espírito responde: tendes um provérbio que diz isto: pela obra se reconhece o artífice. Pois bem, olhai a obra e procurai o artífice. É o orgulho que engendra a incredulidade. O homem orgulhoso não vê nada acima dele. E é por isso que ele se chama de espírito forte, pobre ser, que um sopro de Deus pode abater. O que é que o Espírito Superior diz aqui? Que tudo que é realizado passo a passo aqui na Terra, e podemos dizer até em outros planetas, é tudo obra de Deus. E infeliz o homem pensar que Deus não faz coisa alguma. Por quê? Porque a morte física o abate, chega para ele, e quando ele se aproxima e surge no plano espiritual, ele fica envergonhado diante da ignorância espiritual que ainda consta nele. Aí ele se envergonha e passa a estudar. Bem, meus irmãos, eu li até o capítulo 9, estudamos até o capítulo 9. Amanhã a gente continua o capítulo 10. Meus irmãos, meus amigos e amigas do Facebook, público geral, do YouTube, do Telegram, do Zap e do Messenger, mais uma vez eu agradeço a vocês pela oportunidade de comunicar com vocês através desse vídeo e que possamos cada vez mais estarmos ligados um com o outro, eu com vocês que estão me vendo posteriormente. Agradeço a todos vocês e que possamos cada vez mais agradecer a Deus pela oportunidade da vida, da existência. Muito obrigado, que Deus nos proteja. Muito obrigado a todos vocês. Boa noite.